A apuração dos votos foi suspensa no último minuto na eleição de segundo turno, eleição do Uruguai, por causa da extrema paridade entre os dois candidatos. Lacalle Pou lidera a votação com apenas 1,2% sobre o segundo candidato, o atual Frente Amplista, Daniel Martínez. Vejamos agora que fenômeno curioso foi essa suspensão da apuração dos votos no Uruguai ontem à noite, quando a apuração já atingia 97,5% dos votos. A Justiça Eleitoral, através de seu presidente José Arocena, disse que não podia divulgar os resultados oficiais, nem proclamar o ganhador nem o perdedor, porque a margem era muito estreita entre os dois candidatos. O aparentemente vencedor, Luiz Lacalle Pou, e o candidato atual do governo da Frente Ampla há 15 anos no poder, o Daniel Martínez. Então essa diferença é de apenas 1,2% dos votos. E a alegação, que também parece curiosa, não é? Pelo menos para os nossos padrões eleitorais, é que, segundo a Justiça Eleitoral, a diferença é similar, ou seja, semelhante ou igual aos votos observados. Agora, que são esses votos observados, segundo aqui o jornal Clarim de Buenos Aires? São os votos das pessoas que, por algum motivo, não cumpriram com alguns requisitos para votar, mas que se lhe permite sufragar, ou seja, votar de qualquer maneira. Bom, o importante aqui é que não houve denúncia de fraude, nem suspeição em torno dessa decisão da Justiça Eleitoral e de seu presidente, não é? O presidente da Corte Eleitoral, o José Arocena. Agora, isso demonstra o quê? Demonstra um nível de maturidade a que chegou a política no Uruguai. Maturidade esta que foi conspurcada por uma manifestação do general, ex-comandante do Exército até o último mês de março, chamado Guido Manini. Esse general tinha sido candidato no primeiro turno e obteve o 4º lugar. E apoiou aqui o candidato Lacalle Pou, que é um candidato de apenas 46 anos, que é o candidato da oposição, e que era tido como o virtual vencedor até as vésperas eleitorais. As pesquisas chegavam a dar de 5% a 8% de vantagem sobre o candidato do atual governo, da Frente Ampla, Daniel Martínez, de 62 anos e ex-prefeito de Montevidéu. Esse general, o que é que ele fala? Bom, o general, ele comanda também um partido chamado Cabildo Aberto, que deu apoio ao candidato oposicionista. Só que foi tão virulento o seu ataque ao adversário que convocava os militares uruguaios a não votarem na Frente Ampla. E, ao mesmo tempo, o centro militar ligado ao general e a seu partido, e constituído basicamente de militares na reserva, pediram para extirpar o marxismo do Uruguai. Ninguém sabe exatamente que marxismo é este. Ou será aquele do chanceler brasileiro Ernesto Araújo? Bom, e o que dizem esses militares, não é, chefiado pelo ex-comandante Guido Manini Rios, que é um general, né, que comanda esse partido Cabildo Aberto, que aliás é um nome muito utilizado pela direita, principalmente a direita boliviana,
que derrubou o presidente Evo Morales. Como se sabe, o Cabildo Aberto é presidido por aquele ativista, empresário e advogado Fernando Camacho, aquele homem que anda com a Bíblia e o terço na mão. Bom, esse Cabildo Aberto do general Manini Rios é um partido antifeminista e anti-reformas sociais, por natureza e por formação, segundo ditos do próprio general Guido Manini. Então, na véspera da eleição, ex-militares uruguaios lançam ameaças por WhatsApp para atacar a Frente Ampla, que é o nome do partido que está até hoje no poder, né? Aqui fala, essa é uma reportagem da revista Fórum. Bom, mas até aí nada de excepcional, porque a gente está habituado aqui no Brasil com esse tipo de ameaça, não tão troglodita, mas que conhecemos muito bem como são esses saudosos da ditadura militar. Só que o vídeo do general acabou amedrontando aqueles eleitores do próprio candidato oposicionista que o general Guido Manini apoiava. E isso se deveu, inclusive, segundo a observação generalizada, à redução dos votos que estavam sendo previstos para o candidato oposicionista, o Luiz Lacalle Pou. Seja como for, os candidatos que disputaram o segundo turno ontem, tanto o Daniel Martínez quanto o Luiz Lacalle vão ter de esperar até quarta ou quinta-feira para que a justiça, afinal, pronuncie quem será o vencedor, ainda que muita gente diz que dificilmente o Daniel Martínez vai conseguir superar essa sua desvantagem, ainda que seja de apenas 1,2%. Mas fica a lição aqui, porque ambos candidatos estão comprometidos com a democracia e principalmente com a unidade do país. Tanto Martínez quanto o Lacalle. O Lacalle teve, inclusive, a hombridade de rejeitar os votos, aliás, o apoio que lhe ofereceu o presidente do Brasil, Bolsonaro. E já o Daniel Martínez disse que, se for eleito, não terá nenhum problema em entabular conversações com o presidente brasileiro. Mas aqui também fica a lição do velho José Mujica, ao falar sobre eleição, sobre resultado eleitoral e sobre disputa política que nunca deve, segundo o ex-presidente uruguaio, nunca deve se situar acima dos interesses do país e de sua população. Vejamos aqui o que diz o Pepe Mujica. Los únicos derrotados son los que bajan los brazos, los que se resignan a la derrota. La vida es una lucha y es una lucha permanente, con avance y con retroceso. No es el fin del mundo. Por lo tanto, aprender de los errores que hemos cometido y volver a empezar. Y debe ser permanente. Pero tampoco creerse que cuando triunfamos tocamos el cielo con la mano y que hemos llegado a un mundo maravilloso. No, apenas hemos subido algún escalón. Tener humildad desde el punto de vista estratégico. No hay derrota definitiva ni triunfo definitivo. Então, não há derrota definitiva nem vitória completa. Essa é uma grande máxima que se deve sempre observar em política. E essa é a posição do ex-presidente e ícone da esquerda do Uruguai e apoiador, né, desse candidato Daniel Martínez, que está por hora em segundo lugar na eleição de segundo turno para presidente da República.